Lucas capítulo de número 19 e versículo de número 10. Lucas capítulo 19 e versículo de número 10. Aleluia! Que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Então ele veio com o propósito de salvar, de buscar os que se havia perdido. Quanta gente perdida nesse mundo, irmão. Como também eu era um perdido nesse mundo. Quando eu aceitei Jesus, eu disse: esse é o caminho. Aleluia. E esse versículo bíblico, esse versículo de número 10, se você pegar do 1 até o 10, fala a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu estava perdido. Zaqueu, ele, pelas escrituras, ele era um ladrão. Ele roubava as pessoas. Mas um dia ele ouviu falar de um Salvador. Ele viu falar de um resgatador, de um homem que poderia transformar a vida dele. E ele viu isso nos discípulos. Ele disse: eu conheço Pedro. Hoje Pedro é transformado. Eu conheço o meu amigo de trabalho, que era Mateus, que também era cobrador de impostos. E ele está transformado, ele não rouba mais, mas eu continuo roubando. Assim falava Zaqueu. Mas a Bíblia diz que ele teve um encontro. Jesus, ele estava buscando Zaqueu. Jesus já estava no coração esse propósito de salvar Zaqueu. Você vê tanto que Zaqueu, ele, segundo diz as Escrituras, em Mateus 19, do 1 ao 10, diz que ele é de pequena estatura. Ele não poderia ficar no meio dos povos, porque ele achava que Jesus não estava vendo ele. Onde ele estivesse, Jesus ia ver. Ele mesmo no meio do povo, pequenininho, Jesus olhava assim, ó. Ah, tem um pequenininho aí no meio, podia até falar isso. Ele pegou, subiu em uma árvore, que é chamado de sicômoro, né? Uma figueira. E essa figueira, esse sicômoro, ele tem espinho. Ele pegou e subiu mesmo, se rasgando todo. Ele disse: não, eu quero ver Jesus, custe o que custar, até que venha ferir a minha carne, mas eu quero Jesus. Ele achando que quando Jesus chegasse perto dele, ele ia chamar Jesus. Jesus chamou antes ele, falou assim: ô Zaqueu, antes de você chamar meu nome, desça aí. Ele: já me conhece, eu conheço você, Zaqueu. Eu conheço você antes da fundação do mundo. É por isso que o versículo 10 diz assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele conhecia o coração de Zaqueu. Sabia que Zaqueu era um homem que tinha um coração voltado para Deus, mas só que tinha algo na vida dele que ele queria se distanciar, mas não conseguia. Que era o dinheiro. No caso dele era o dinheiro. E a Bíblia diz que ele se tornou rico através de ir roubando os outros. E cada um de nós temos um pecado, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que nós queremos se distanciar, queremos se afastar, e Deus diz assim: apóstolo, não está conseguindo não, mas persevere, que um dia eu vou transformar você. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então a Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E verdadeiramente, Zaqueu teve um encontro com Jesus, se converteu de tal modo que ele falou: Jesus, a partir de hoje eu vou dar 4 vezes mais o que eu roubei às pessoas. Se eu roubei das pessoas R$100, eu vou dar 400 a cada um. Se eu roubei alguns de R$1.000 através dos impostos, eu vou dar 4.000. O homem realmente se converteu. Mas todo aquele que se aproxima de Deus, irmão, a tendência de se converter. Oh, aleluia! A salvação é a vontade de Deus. Está entranhado no coração de Deus, é salvar a humanidade.
salvar de algo terrível que vai acontecer e que está prestes a acontecer. Ele não veio salvar por salvar, ele não veio socorrer por socorrer, ele não veio buscar por buscar, ele veio assim, ele ainda diz assim, para salvar da ira futura. Algumas pessoas podem dizer assim, mas essa ira futura deve ser Apocalipse 16. Não, essa ira futura pode ser Mateus 24, do versículo 23 ou 22, que diz que haverá uma grande tribulação na terra, da qual nunca aconteceu na terra. Aí nós dizemos assim, mas aconteceu. Em Gênesis capítulo 6 falou a respeito do dilúvio, destruiu a terra, assim, não, mas não aconteceu dessa forma, porque vai ser pior ainda. Onde a própria Bíblia diz, no Apocalipse diz, que muitos vão se esconder debaixo de caverna, se escondendo de Deus. E a Bíblia diz que será lançado pedras de 1 talento. Imagine as pedras caindo, de 1 talento chega a 45 a 50 quilos cada pedra, caindo sobre a terra. É a ira de Deus sobre a humanidade. A salvação é a vontade de Deus, que Ele deseja a todos os homens. Ele deseja abençoar todos, sem acepção. Glórias a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. 1 Timóteo capítulo de número 2 e versículo de número 4. Glórias a Deus. 2,4 de 1 Timóteo, que diz assim: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todo mundo se salve. Agora que a pessoa venha com o conhecimento da verdade, conhecer a verdade. E uma certa vez Jesus ele foi questionado pelos fariseus, saduceus, os escribas, e por Pilatos. O que é a verdade, Jesus? O que é a verdade? Aí a Bíblia diz lá em João 8,32, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A pessoa só pode ser salva através do conhecimento. Você tem conhecimento e bota em prática o conhecimento que você tem. Oh, glória a Deus. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E Ele quer que todo mundo tenha esse conhecimento. Oh, glória a Deus. O que significa ser salvo? Pela fé. Salvação é o resultado da fé, pois você está recebendo o objetivo da sua fé, a salvação da sua alma. Então a salvação é pela fé. E o que é fé? É o que está registrado em Hebreus capítulo de número 11, para não faltar nenhuma palavra, não quero falar pela metade, e eu vou abrir aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1, o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo a salvação, eu não estou vendo Jesus perto de mim, eu creio somente em algo que está escrito, que não se cumpriu, mas eu acredito nas Escrituras, que é a verdade, e que a Bíblia está dizendo que Ele vai nos salvar, e eu creio piamente. É um ato de fé. Fé é aquilo que você não vê. Oh, glórias a Deus. Amados, em todos os meus erros, que a Bíblia diz que não existe um justo sequer na face da terra, mas eu creio na minha salvação. Eu creio que naquele grande dia Deus vai... Luiz Carlos, faça uma oração aqui agora, porque a Bíblia diz assim: feliz quando eu vier e estiver fazendo assim. Porque quando Ele vir arrebatar, Ele quer você fazendo o quê? Orando, jejuando, se reunindo, falando dele. Aí Ele arrebata.
Mas na hora quando ele estiver saindo do trono para vir para a terra para arrebatar, eu assim, Luiz Carlos, desejo agora na sua alma, vai orar. Aí quando eu estiver orando, ele disse, eu queria encontrar você assim. Então eu creio na minha salvação. Creio piamente, irmão. Aleluia. Em meio a todos os meus erros, porque a Bíblia diz que não é só nenhum justo sequer. Mas eu creio na minha salvação. E não é à toa que eu persevero. Em meio a quase 30 anos de evangelho. Persevero a dizer, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão. Mas tem pessoas que se deixam se levar pelo pecado. Se deixam se levar pelo erro. Não, filho. A cada dia você tem que ficar pedindo perdão. No momento que Jesus viesse assim, Senhor, me perdoa, é nessa hora que eu cheguei, é nessa hora que eu queria que você pedisse logo. O reconhecimento. 1 Pedro capítulo 1 e versículo de número 9. Aleluia. 1 Pedro capítulo de número 1 e versículo de número 9. Que diz assim. E diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Existe fé em tudo, né? Fé, eu quero isso, eu tenho fé para isso, fé para aquilo, fé para tanta coisa. Mas esse versículo de número 9 está falando assim: alcançando o fim da vossa fé. O único objetivo da fé que você tem que ter presente na sua vida 100% é a salvação. Você pode ter assim, pô, eu tenho fé nisso aqui, mas eu é capaz de não dar certo. E muitas vezes pode não ser a vontade de Deus. Aquilo que você está acreditando, tendo fé, diz assim, não é isso que eu quero lhe dar outra coisa. Mas o fim da fé, o fim é você ter, a única coisa da fé que você tem que colocar em prática mesmo é a salvação. Senhor, eu creio na minha salvação. Dependente de outras fé que eu tenho em outras coisas, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Deus disse sim, mas não é o meu tempo ainda. E não é isso que eu quero lhe dar. Porque muitas das vezes nós temos fé em tanta coisa e não acontece. Deus pega, muda o quadro, tira do nosso coração aquela fé que nós tínhamos de algo, e diz assim, eu vou botar outra coisa. Oh, glória a Deus. A salvação é global, irmão. Será que nós temos base bíblica para dizer que a salvação é global? Será que nós temos base bíblica para dizer que Jesus, ele quer salvar os 4 cantos do mundo? João capítulo 3, versículo 16. Esse é o tema central, o versículo cabeça-chave das Escrituras, que é global. João capítulo 3, versículo 16, é conhecidíssimo no nosso meio, uma palavra muito forte, esta mensagem. Aleluia. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo. Então a Bíblia está dizendo que ele amou o mundo. Não foi somente Israel. E ele veio para Israel segundo as Escrituras, mas Israel o rejeitou. Mas todo aquele que me aceitar, eu terei como filho agora. Pela rejeição de Israel, hoje nós somos filhos de Deus, não somente o povo de Israel. E ele ainda fala assim, pode ser grego, pode ser bastardo, né? Ele tem uma passagem que fala sobre isso que Paulo fala. Pode ser qualquer nação, pode ser qualquer pessoa que invocar a ele, será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, ele deu o Filho dele. Unigênito significa o quê? Único filho que ele tinha. Ele deu o Filho dele. Meu Deus. Para que todo aquele que nele crê, então é necessário você crer. Crer em quê? Em Jesus. Mas crer em quê? Nas palavras que eles falam. Nas palavras que ele proferiu aos discípulos.
Então você tem que crer nele, naquilo que ele fala, assim, o que Jesus falou, o que Jesus deixou escrito, é verdade. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então as pessoas que não creem em Jesus, eles vão perecer. As pessoas que não têm conhecimento das Escrituras, assim, perecer é morrer, então um dia nós vamos morrer. Não, não é isso. Existe a primeira morte, que é da carne, e existe a segunda morte, que é do espírito, que não é morte, é sofrimento. A segunda morte é sofrimento eterno. Então esse perecer é a segunda morte, que é sofrimento. Mas todo aquele que crê em Jesus, ele não irá perecer. E para encerrar o versículo diz assim: mas tem a vida eterna. Vida eterna de sofrimento e vida eterna de alegria. Aleluia. Glórias a Deus. A salvação é apenas o começo. É só o começo. Ele vai salvar, e aí vem um grande eternidade pela frente. É só o começo. Ele vai salvar, e depois assim, a partir de hoje, você vai viver aqui na minha casa eternamente. Porque o objetivo de Deus, irmão, não era que Adão e Eva morressem. Se eles não pecassem, hoje nós ia ser os filhos de Adão e Eva. Ia chegar uma idade, uma faixa etária aí, vamos supor, de 25 a 30 anos, e não ficar mais velho. O pecado nos traz a velhice, o pecado nos trouxe a morte. Glórias a Deus. Samuel abençoado. Samuel é uma benção. Aleluia, o levita da casa de Deus é uma benção. Vamos lá. A salvação é apenas um começo, irmão. É só o começo. Como um bebê recém-nascido anseia por leite espiritual puro, para que com ele você possa crer em sua salvação. Um bebê anseia por leite, como também a corça também anseia pela água. Assim também como o peixe anseia pela água, ele não pode viver na terra. Assim também nós vivemos, nós também ansiamos o quê? A Deus, irmão. Nós temos ânsia, desejo na nossa alma. Aleluia! Deus Todo-Poderoso. Existe um louvor que diz assim, tem um louvor que fala, né? Que diz assim, aquele que pisou no Santo dos Santos, né? Aquele que pisou no Santo dos Santos, não poderá mais o quê? Não olhar mais para trás. Um dia que você aceita Jesus, você não olha mais para trás, irmão. É como se fosse um peixe fora d'água. Eu não me vejo mais desviado em meio a todos os meus pecados, eu não me vejo desviado. Eu digo, não, Senhor, eu vou continuar contigo. Porque não tem como eu estar no mundo mais, não tem como, irmão. Uma certa vez eu vi um vídeo, em um show mundano, e tinha pessoas muitas vezes desviadas ali, né? Como tem, muitas pessoas desviadas no mundão aí, num show do mundão. Eu só sei que a cantora, que é do mundão, começou a cantar música evangélica. Ela cantou um refrão. Rapaz, a câmera focou em um rapaz. O rapaz se acabando de chorar. Negócio mega basúria. Irmão, Deus não vai perder uma alma. Deus vai usar as pedras, Deus vai usar os incrédulos para falar algo em meio às coisas do mundo para salvar aquela alma. E o cara chorou parecendo criança. Eu acho que deve ter lembrado assim, não, meu lugar não é aqui. Jesus está usando essa mulher, ela canta música mundana aí, mas agora ela louvou algo que tocou na minha alma. E ele sentiu um peixe fora d'água. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, quando der 8h30 nós encerramos, viu?
1 Pedro capítulo 2, versículo de número 2. Oh, glória a Deus! Deus não vai perder a nossa alma. Ele vai usar pessoas. Ele vai fazer acontecer o mais absurdo que for, ele vai fazer, meu, para salvar a nossa alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 2. 2:2 de 1 Pedro. Desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vide crescendo. Aleluia! Essa passagem fala sobre o sacerdócio espiritual. E o sacerdote tem que ser espiritual, não carnal. Existe uma passagem em Gálatas, acho que é 3:3, ou é 1 Tessalonicenses 3:3, que diz que começaste pelo Espírito e agora terminaste na carne. Aleluia! E a Bíblia está falando de um desejo que nós devemos ter. Um desejo novamente. Se está falando novamente porque já houve esse primeiro renovo. E agora não está mais tendo o mesmo renovo que estava. Então assim, novamente, rapaz, procure novamente. Aleluia. O leite racional, não falsificado, para que eles venha crescendo. Não a palavra falsificada. Porque eu conheço pessoas que estão desviadas e dizem que vai ser salvo. Poxa, gente, como é que pode? Se enganando a si próprio. Aleluia! A salvação pode ser levada por nós para outros. Eu fiz que você uma luz para o gentio. Então a salvação, ela pode ser levada para outras pessoas. Porque o que você aprende dentro da igreja é para levar para os outros. Você tem que fazer as pessoas ser luz. Porque nós somos luz. O lugar que nós chegamos, as pessoas falam, você é diferenciado, né, mano? Uma certa vez eu passei por uma experiência, trabalhando no hospital. Isso lá umas 2, 3 horas da manhã. Você sabe que o hospital, quando é esse horário, entra pouca gente, né? Pouca gente. O fluxo de pessoas são bem pouca. Principalmente lá do lado de Lauro de Freitas. Se for na cidade, né? Uma HG da vida, toda hora tem gente. Aí estava eu, outro vigilante, pessoal da limpeza, estava 2 policial, enfermeira, estou um na agazarra, conversando, o lado do meio também, né? Aí tinha uma senhora assim, a senhora chegou para mim assim, ó, você é diferenciado. Você está nesse meio aqui, mas dá para perceber que você é diferente deles. Está vendo? Então nós somos diferenciados. Pois nós somos luz, irmão. Se eles falassem alguma coisa de piada ali, eu não poderia dar risada. Então a pessoa estava me observando de longe ali. A pessoa estava observando você é diferenciada. No meio de vocês aqui dá para perceber que você é luz. Bendito seja o nome do nosso Deus. A salvação pode ser levada por nós para outros. Eu fiz que você uma luz para o gentio. Paulo, ele foi uma luz para o gentio. E Paulo não era luz, Paulo era treva. Num dia que ele aceitou Jesus, ele disse assim, rapaz, não, eu não ensino mais a você esse caminho não, o caminho agora é esse. Aleluia! Para que você pudesse levar a salvação a todos os confins da terra. Atos capítulo 13, versículo de número 47. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, e versículo de número 47, que diz assim: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus uma luz do gentio, a fim de que seja a salvação até os confins da terra. Era Deus falando com Paulo e Barnabé,
Vão para o gentio pregar. Porque a partir de hoje você e Barnabé é uma luz. E eu quero que você leve essa luz para as pessoas. Nosso colega de trabalho ele tem que saber que nós somos luz. Tem que saber que nós somos diferenciados, né? Nós chegar lá no meio deles, ele, pô, Luiz Carlos, você é diferenciado. Você é diferente. Oh, glória a Deus. E o povo precisa ver essa diferença, né? Em nossas vidas. Somos lembrados da imagem de Deus, ao qual fomos criados. Pessoal, rapaz, sua imagem é diferente. Você é diferenciado. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus nos criou com a imagem dele. Como é que nós somos imagem de Deus? Vivendo a palavra de Deus. Porque se a pessoa diz que é a imagem de Deus, mas ele tem um rosto de ódio, um olhar de ódio, o falar dele é de ódio, essa pessoa pode ser a imagem de Deus? Não está transformada ainda. Se transformou em outra coisa. Porque se você for observar lá em Eclesiastes 7,14, 7,29 diz que Deus fez o homem perfeito, mas o homem procurou muitas invenções. A Bíblia não manda você ter uma imagem diferente. Tem que ter a mesma imagem de Cristo, ser igual a Cristo, tratar as pessoas como Cristo tratou. Mas aquela coisa, se você quer ser agradado, agrade primeiro as pessoas. Você humilha as pessoas, não vai ser humilhado, vai ser humilhado. Oh, glórias a Deus. A imagem que Ele nos capacita reflete no mundo. A imagem que Ele nos dá reflete no mundo. Onde você chega, você vai olhar assim, rapaz, essa irmã é cristã, esse rapaz é cristão. Você vê no semblante da pessoa o ar de riso, o ar de alegria, o ar de gozo no olho da pessoa. Você sente que a pessoa vai você tem um rosto de pessoa de paz. Não dá para perceber, você não tem um rosto de pessoa violenta. O seu modo de falar, o seu modo de andar, dá para perceber que você é uma pessoa de paz. Essa semana mesmo, o rapaz falou, você não dá para perceber que você é uma pessoa de gente boa. Entendeu? Um rapaz falou comigo. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus olhou com compaixão e viu pessoas que estavam sofrendo, suportando agonia e muita dor. Então nós precisamos olhar com compaixão. Infelizmente nós não temos essa compaixão que Cristo tem, irmão. Nós temos com nossa família, temos com algumas pessoas assim do nosso meio, colega, mas a Bíblia está falando com todos, irmão. Jesus, ele não poderia ver uma pessoa sofrendo, que ele chorava também. Ele, com o poder de ressuscitar, que está registrado em João capítulo 11, né? De Lázaro, todo mundo estava chorando, ele não aguentou, chorou também. Ele, por exemplo, eu não vou chorar não, porque eu sou a ressurreição. Mas ele viu a dor das pessoas. Ou também pode ser também ali a incredulidade das pessoas. A vida estava ali, o pessoal assim, não rapaz, já morreu, não tem jeito. Mas a vida era Jesus. Aleluia. A vida era Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. A Bíblia fala a respeito de um jovem que estava sendo levado para ser enterrado, e essa mulher era viúva. A Bíblia não fala quanto tempo
Se tinha uma semana que o marido tinha falecido, a Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que ela era viúva, e depois a morte veio e levou o filho, e aquela mulher disse, não tem mais jeito, o pessoal estava levando o esquife, porque a Bíblia fala esquife, mas é o caixão. Aí quando Jesus viu aquela multidão chorando, principalmente a mãe, Jesus teve compaixão, e Jesus disse, irmã, senhora, pare de chorar. A pessoa deve ter olhado assim, Senhor, eu faço isso não. Ela está somente só se jogando as lágrimas fora, o filho morreu. Jesus assim, eu sei o que eu estou falando, pare de chorar, porque o seu filho está vivo. Mas vivo como? Está dentro do esquife, está dentro do caixão. Jesus assim, para tudo aí, para tudo, desce o caixão aí da mão de vocês. E disse, levanta-te, mancebo, levanta-te, jovem. E o jovem ressuscitou. Aleluia! Jesus, ele tinha compaixão. Jesus é a solução do nosso problema, irmão. Ainda que você tenha assim, eu estou passando por uma situação difícil, não, irmão. Ele sabe que você tem força para passar aquilo. Mas o importante de Jesus, que eu quero falar nessa noite, ele vai dar a salvação, e a salvação eterna. Meu Deus e meu Pai. Aleluia! Compassivamente, para elas e ele deixou de lado sua própria circunstância para servir as pessoas com amor, concedendo uns aos outros. Mais uma vez ele nos deu um exemplo para que sigamos os seus passos. Devemos seguir os passos de Jesus, irmão. Qual foi as atitudes de Jesus aqui na terra? Ter compaixão com as pessoas, amar as pessoas. Não, mas aquela pessoa é falsa comigo. Jesus não olha porque é falso com ele não, irmão. É isso que a igreja ensina do planeta Terra. Agora, infelizmente, os cristãos de hoje estão deixando a desejar alguns. A maioria. E nós como pastores e pregadores, assim, meu Deus, como é que pode, pô? Eu estou ensinando, essa pessoa dando um mau testemunho. Uma certa vez veio um pastor da igreja aqui de baixo, vou falar o nome, ele veio subindo a ladeira aqui, ó. Ele subiu, quando chegou ali em Carlinho, ele chegou para o pessoal, vem cá, não é a casa de tal irmã. O pessoal, o que, pastor? Não, ele falou o nome o pastor falou o nome da irmã, né? Não é a casa de tal irmã. Ele disse, não, ela pode ser cristã na igreja, mas aqui no bairro ela não é, não. Está entendendo? O pastor aí deve ter chamado ela depois em off. Eu disse, irmã, ensino tanto a você, para você seguir as pisadas de Jesus, e você não seguiu. Aí o pessoal vai para a minha igreja, sabe por quê? A minha igreja muitas vezes não enche? Por causa de você. Porque você não tem nem condições de evangelizar no seu bairro, porque eu fui lá, o pessoal disse que você não é crente não. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 21, daqui a 10 minutos eu termino, 8h30 eu termino. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 21. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos terminar um pouco mais cedo hoje, a igreja está vazia. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 21. Que diz assim: porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós. Então nós somos chamados, como também Cristo padeceu, então nós somos chamados para padecer também. Nós somos chamados no Evangelho para sofrer mesmo, porque o diabo ele vai se levantar contra a nossa vida terrivelmente, irmão. Nós vamos passar guerra mesmo. O diabo vai apertar de um lado, Deus vem e folga, o diabo vai apertar e folga, porque você está lutando contra a sua salvação, irmão, para morar no lugar onde ele morava. Satanás morava lá no Éden de Deus, irmão. O livro de Ezequiel, né? Capítulo de número 28, versículo de número 11, ele morava lá. Então você vai querer morar no lugar que ele morava, ele está querendo retornar, não retorna mais, e você está querendo ir para lá, ele vai fazer o quê? Vai usar o exército dele para lhe impedir, para colocar coisa na sua mente para você fazer, e nem tudo está na sua mente para você fazer, nem tudo que passa aqui você pode fazer, e é uma luta para tirar.
E uma luta para se libertar. Porque a nossa mente pensa coisa e nós quer parar e a mente está assim, ó. E você está repreendido, você começa a repreender e não repreende. E a mente fica, ó, trabalhando. Aí o cara pensa que não, o cara vai lá e pratica. Porque para isso só é chamado, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo. Ele deixou exemplo, para que sigamos a sua pisada. O exemplo de Cristo na terra, devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo. Versículo 22, isso aqui é forte. O qual não cometeu pecado. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado, ele foi 100% perfeito. Nem na sua boca se achou engano. O lábio de Jesus não falava engano, não falava mentira. Ele não era hipócrita, ele era um homem 100%. Porque se ele não fosse, o próprio diabo ia acusar ele. Ia mostrar para o povo que ele pecou. E ele não. Ele se transformou em carne podre, que nos leva a nós pecarmos, mas ele segurou essa carne aqui. Ó. Ele crucificou a carne dele, para ser exemplo para nós. Jesus precisava se batizar? Não. Eu vou me batizar, mas ele se batiza. Jesus precisava tomar a Santa Ceia? Não. Mas eu vou tomar para eles tomarem também. Eu vou perdoar para que vocês também perdoem. Então siga o exemplo de Jesus. Seja um Jesus na terra. Seja um Elias na terra. Seja um Paulo na terra. Seja um Daniel na terra. Seja um Eliseu na terra, seja um Pedro na terra, seja um homem de Deus na terra. Versículo de número 23. O qual, quando injuriava, não injuriava. Quando a pessoa injuriava Jesus, não conseguia injuriar ele, porque ele era cheio do Espírito. Ele não se abatia com palavras. Uma pessoa, qualquer coisinha, aquela palavra me machucou. Eu tenho ódio dela, Irmão, quem é cheio do Espírito de Deus não se abate com palavra, porque nós temos o quê? É o que está registrado em Efésios 6,10. As armaduras que protegem o nosso peito. Quando a palavra vem, ó, bate e volta. Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão? A pessoa tenta nos injuriar, nos magoar, nos entristecer, mas não consegue, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando padecia, não ameaçava. Quando ele era padecido, sofria, ele não ameaçava ninguém. Mas não, uma pessoa vem fazer você padecer, fazer você sofrer, você quer logo ameaçar, né? Não me ameace, não me faça entristecer não, viu? Não, você não pode bater boca com ninguém. Siga o mesmo passo de Jesus. Quando padecia, não ameaçava, mas se entregava-se àquele que julga justamente. Jesus disse assim, eu vou entregar meu pai, viu? E o pai dele resolvia. E o nosso pai é Deus. Irmão. Não bata boca com ninguém. Deixa falar. Entrar no ouvido, sai no outro. O que o diabo quer é criar uma confusão. E sempre você vai sair como ruim. Oh, glória a Deus. Versículo 24. 5 minutos, daqui 5 minutos eu termino. 8h30. Versículo 24 de 1 Pedro capítulo 2. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Então ele levou os meus pecados no corpo dele, sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então o pecado, irmão, já está morto, porque nós estamos em Cristo. E ele levou sobre o madeiro os nossos pecados, e pelas suas feridas fomos sarados, porque éramos como ovelha desgarrada. Nós éramos ovelha que não tinha pastor. Hoje nós temos Cristo como pastor. Para agora tendes voltado ao pastor, o bispo das vossas almas, que é o Cristo. Amém, amado? Aleluia. Eu não sei como chegou essa mensagem no seu coração. Amém? Mas creio que Deus falou fortemente no nosso coração, que o maior projeto de Deus, o maior propósito de Deus é a salvação.
Amém? A salvação. Eu contei aqui uma história de uma jovem, para encerrar, uma jovem que ela tinha 15 anos de idade. E essa jovem, ela tinha 100 pessoas na escola bíblica dominical dela. Ela ganhou 100 pessoas, 100 jovens também, tudo jovem, ela com 15 anos. 15 anos, né? Tinha 15 anos essa jovem. E ela tinha no lugar que ela morava, tinha uma rádio comunitária. Ela ia lá e pregava pela rádio comunitária, que é aqueles alto-falantes, né? Fica no esporte ou numa... E um dia a família dela saiu para dar um passeio. Saiu todo mundo, saiu pai, mãe, tia, todo mundo dentro do carro. O carro bateu. Só quem foi que morreu? Quem foi que morreu? Morreu a menina. De 15 anos a menina morreu. Porque sabe o que, irmão? Você vai entender Deus. Você vai entender agora, vai entender Deus agora. Ela, como cristã, sem almas, pregava o evangelho, o carro bate, só ela que morre dentro do carro. Porque Deus quer salvar ela. Será que quando ela tivesse com 16, 17 anos, ela não ia se desviar? Deus sabe, irmão. Deus sabe que algo ia acontecer lá na frente. Assim, ó, eu sei que quando ela tiver 18 anos, ela vai se achar mulher. E vai querer arranjar um namorado, e muitas vezes pode ser um namorado não cristão. E pode levar ela para o abismo. Então eu vou tirar logo a vida dela agora. Eu vou tirar a vida dela agora porque eu quero a salvação dela. E muita gente desviada, irmão. Muita gente afastada. E muitas vezes Deus tira a vida, e muitos de nós muitas vezes não querem entender por que Deus tirou. Porque Deus matou aquelas crianças lá do Egito. Só os primogênitos. Porque os pais ensinavam coisa errada. Eu vou tirar logo a vida dessas crianças, porque eles vão crescer sendo mal. Então, antes dele conhecer o mal, eu vou tirar logo a vida dele, porque ele vai ser como um anjo adentrando o céu, e as almas glorificam o nome do nosso Deus.